também gravaram e mandaram depoimentos para o Rei Pelé. Beijão, Rei, beijão pra toda a galera do estúdio, toda a galera que nos assiste em casa também. É muito difícil num momento como esse tentar falar sobre o Pelé, tentar descrever o Pelé sem se emocionar. Eu tenho 20 anos e eu, infelizmente, claro, não vi o Pelé jogar e não tive o privilégio de conhecer o Pelé também. Só que eu tenho total noção de que se não fosse o Pelé, provavelmente, na verdade com toda certeza, eu não estaria aqui falando sobre futebol com vocês todos os dias assim, com tanto amor, cara, com tanta paixão que eu tenho por esse esporte. Porque é um cara que tudo que ele fez em campo e tudo que ele representa pelo nosso futebol é muito bonito e isso vai pra sempre, pra sempre, pra sempre ficar marcado na história. É difícil não se emocionar, mas eu levo comigo uma frase assim marcante, uma frase bonita, que é de que as lendas nunca morrem, mas se a gente, assim, der uma memória bonita aqui, algo bonito no nosso coração sobre essa pessoa, ela vai sempre continuar viva dentro da gente. Com certeza o Pelé deixou muita coisa assim bonita pra nós que amamos futebol. Sempre lembrar, sempre homenagear, que eu acho muito importante, sempre lembrar com muito carinho e com muito amor sobre tudo que ele fez pelo nosso futebol. E é isso. Que Deus conforte muito o coração da família, dos amigos e que Deus o tenha no céu, porque é uma situação difícil, mas, hey, nós brasileiros te amamos pra sempre, fechou? Beijo, Rei, beijão pra toda a galera e tamo junto. Oi, Renata. Abraço a todos, fraterno abraço a todos. Desde o anúncio da piora, Renata, do estado de saúde do Rei Pelé, a gente acabou se deparando com muitas matérias, homenagens, né, desde a piora no estado de saúde dele. E aí a gente passou a ter acesso a conteúdos, eu, por exemplo, a conteúdos que eu até então não tinha tido. E aí alguns vídeos que eu nunca tinha assistido, li muitas informações, muitas coisas que até então eu não tinha noção. Mas entendia muito bem o tamanho do Rei Pelé. E depois de tantas informações, vídeos e depoimentos de pessoas que jogaram, que conviveram, a certeza que eu tenho é que nós de fato perdemos o maior de todos, o eterno Rei Pelé, que é basicamente um resumo do que assistimos de Ronaldo, fenômeno de Romário, de Ronaldinho Gaúcho, de Zidane, de Messi, de Cristiano Ronaldo. Pelé, eterno, era um pouco de todos eles e por isso imortal e jamais veremos alguma coisa igual. Abraço, Renata. Oi, Renata, um abraço para você, saudades. Estamos aqui de férias, mas a notícia ontem que mexeu com a estrutura do futebol mundial, com o mundo, foi o falecimento de Edson Arantes do Nascimento, o Pelé. Na realidade, na minha maneira de enxergar, Edson Arantes do Nascimento falece, mas Pelé se eterniza pelos dribles desconcertantes, pela maneira como sempre atuou no campo de jogo, atleta do século, jogador que parou guerra e todos esses feitos que o Pelé tem, que a gente conhece, está cansado de ver e de ouvir. Então ele se eterniza na história do futebol mundial, na história da humanidade, o Pelé. O Pelé será marca de qualidade, marca de coisas boas, né? Quantas pessoas não falam, essa aí foi de Pelé, né? Essa tirada, essa jogada, essa postura, esse jeito foi de Pelé. Então Pelé é qualificativo, reconhecido pelos 4 cantos do mundo como o maior jogador de todos os tempos e principalmente o atleta do século passado. A gente fica triste, fica abalado por essa passagem, mas entende que são as coisas naturais da vida. Todos nós teremos esse fim. E Pelé parecia até que poderia suportar um pouco mais, mas acabou vindo a falecer. Eu não gosto de comparar Messi, somatória de Messi, Cristiano Ronaldo, ou de Ronaldo Fenômeno, somar todos esses para chegar a ser Pelé. Pelé foi Pelé e é incomparável. Oi, Renata, passando aqui. Quem viu ao vivo, para quem viu na TV e para quem vê em vídeos, perdemos o maior de todos, o cara que muitos jogadores, ex-jogadores, os caras que não conseguiram, ele foi a inspiração, né? De algumas jogadas, de tentar jogar futebol. Eu, na minha época de infância, tinha o apelido de Pelezinho.
lá em Caieiras, em Laranjeiras, todos me chamavam de Pelezinho por ele, não que eu era tão bom quanto, mas eu tinha esse apelido. E foi um cara que uma das jogadas mais bonitas do futebol eu tentava fazer com a inspiração nele, né? Que é a bicicleta. Eu sempre tentava dar uma bicicleta no jogo e tentar fazer o gol, mas nunca conseguia. E deixo aqui meu carinho, meu afeto, minha gratidão e a minha dor também ao Edinho, um dos meus melhores amigos que o futebol me deu. Em 96, quando eu joguei no Santos e cheguei no Santos, ele foi um dos caras que me acolheram e da melhor maneira possível. Então deixo aqui minhas condolências, meus mais sinceros sentimentos para você, meu parceiro, e toda a tua família. Que Deus conforte o coração de todos vocês e tenha um excelente lugar para o rei lá em cima. Um beijo para vocês. Bom programa, Renata. Obrigada, Assunção. Obrigada ao Sgarbi, ao Ulisses, ao Everton, que eu sei que estariam aqui se pudessem, mas por motivos diferentes não estão aqui no programa, mas mandaram essa solidariedade à família do Pelé, que, aliás, deu um show nesses últimos dias, impressionante o quanto eles foram ali parceiros, unidos, próximos ao Rei Pelé no hospital, divulgando algumas coisas para a imprensa. Os boletins eram muito esporádicos, mas a gente teve mais informações desse final aí, dessa reta final com a família, e a gente percebeu o quanto eles se aproximaram mesmo, o quanto eles estavam ali de mãos dadas com o Pelé, e isso deve ter reconfortado muito o rei. Então fica aqui o nosso abraço, o nosso carinho para todos os familiares, os filhos, os netos, a esposa, para as pessoas mais próximas e que tiveram esse privilégio de conviver com o maior do futebol, com o maior de todos. E aqui a gente deixou hoje o programa inteiro com lances geniais, com jogadas magistrais. Meu pai, seu Paulo Funk, sempre falou tudo do Pelé, exaltou o Pelé como poucos, e isso eu herdei em vida da minha família, não é? Do meu próprio pai, e eu sei que assim foi em muitos lares e residências do Brasil. Muitas pessoas passaram algumas coisas que o Pelé fez, é impossível, o todo dele é muito gigantesco, acima do normal, e não é à toa que ele conseguiu esse respeito de tantos craques mundo afora. Eu fiquei impressionada hoje, através das redes sociais, Messi, Cristiano Ronaldo, Lewandowski, Ronaldo Fenômeno, grandes craques do futebol, todos os clubes, os principais clubes do planeta bola, fazendo homenagens ao rei. Também vários chefes de Estado, inclusive Barack Obama, não é, um presidente emblemático nos Estados Unidos e que prestou uma bonita homenagem ao rei Pelé. Eu queria destacar também a Rainha Marta, que é a nossa rainha, é a nossa grande expoente feminina aqui no Brasil, detentora de inúmeros prêmios, também reconhecida internacionalmente e que homenageou o Rei Pelé. E aí, se a gente for falar de todos os jogadores que passaram pela seleção brasileira, jogadores que tiveram o privilégio de conviver com o Pelé, outros que conheceram o rei agora em outras ocasiões, em eventos, em comemorações, enfim, o rei fez um papel muito bonito e continuou dignificando o nome do futebol brasileiro. Ronaldo, quando você vê coisas que ninguém conseguiu, só o Pelé, isso realmente nos impressiona e nunca vai deixar de nos impactar. Ó, a Marta aqui, a homenagem dela, não é? Falando para o Rei Pelé, agradecendo e mostrando que todos os ensinamentos em escala global, não é? Falando o quanto ele foi amado por todos. E ela colocou ali, te amo, rei. Acho que fazemos das palavras da Marta também as nossas. Não tem como não amar o Rei Pelé. E que ele descanse em paz sempre e que ele tenha consciência que a missão foi muito mais do que cumprida. Ela foi realizada com sucesso e expandiu, foi além do necessário.